E aí, turma, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês de um livro que é quase leitura obrigatória, que é o Design Emocional de Donald Norman. Esse livro aqui deve ser lá de 2012, não me lembro exatamente. É um livro de 2008, na verdade. E ele foi escrito pelo Donald Norman, que é tipo o vovô do UX design atualmente, né? Todo mundo fala bastante sobre UX. E ele foi um cara que pesquisou bastante sobre isso, pesquisou sobre experiência do usuário, né? E interfaces digitais. Mas nesse livro ele fala de uma área mais específica ainda, que é design emocional. E foi um dos primeiros a falar sobre isso. Então é um livro como leitura obrigatória, um inicial bem legal para a gente poder entender. Vou fazer o resumo então para vocês. E se vocês quiserem baixar esse resumo visual, é só entrar no link que está na legenda desse vídeo. Vou explicar para vocês o que tem de legal nesse livro, certo? Então, pessoal, o livro que a gente vai falar hoje é o livro escrito por Donald Norman e se chama Design Emocional. E esse aqui é o senhorzinho, já tem 88 anos e ele é considerado, então, o vovô ou o pai, o termo que a gente mais ouve falar atualmente, UX Design. Ele foi vice-presidente da Apple e já foi professor de Harvard, professor da Universidade da Califórnia e da Universidade de Tongji, em Xangai. Mas provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dele, principalmente pelo Nielsen Norman Group. Nielsen Norman Group, que é uma empresa que tem parceria com o Nielsen, que vocês já devem ter ouvido falar também sobre as heurísticas de Nielsen, e tem bastante conteúdo legal sobre UX nesse grupo. Então é uma pessoa que tem um belo de um currículo, né? E escreveu esse livro Design Emocional, que é um livro de 2008. Um livro já antigo, mas muito relevante, muito importante para nós aí, ainda hoje em dia, certo? Bom, e esse livro então, vou mostrar para vocês aqui os capítulos desse livro. Ele é basicamente dividido em duas partes. A parte 1 é o significado dos objetos e a parte 2 é o design na prática. Vou explicar para vocês um pouquinho de cada um deles. Então, na parte 1 ele fala sobre o significado dos objetos, objetos atraentes funcionam melhor, e fala também múltiplas faces da emoção e do design. E o mais importante desse capítulo aqui é que nós não podemos projetar emoções, nem experiências. O que a gente faz então é projetar produtos que podem evocar diferentes experiências e emoções para cada usuário. E a gente pode tentar desenvolver esse produto para que ele tenha vínculos emocionais afetivos positivos e não negativos. Para explicar um pouquinho, eu vou trazer o produto que ele mostra na capa desse livro. Então vocês muito provavelmente já devem ter visto esse produto, que é, vou desenhar aqui, é algo mais ou menos assim, tem uma forma de uma nave espacial extraterrestre, algo bem diferente, estranho, com essas pontas, e essas pontas são a base do produto, então ele fica fixo nessas bases, e daí a gente pode se perguntar, né, o que diabos é isso, né? E é justamente essa a dúvida, a inquietação que as pessoas têm ao ver esse produto na loja ou na casa de alguém. Mas o que esse produto faz é um espremedor de frutas. Então eu coloco a fruta aqui, coloco uma laranja, coloco um limão, e ele vai fazer então que esse limão vai escorrer aqui então o suco da laranja que eu estou espremendo, e ele vai cair no copo que eu tenho que colocar dentro aqui desse espremedor de frutas. Esse aqui é o famoso espremedor de frutas de um cara chamado Philip Stark. Mas no livro então ele explica que isso daqui, na verdade, ele é e não é um espremedor de fruta. Por que ele não é um espremedor de fruta? Porque, segundo o Philip Stark, esse produto aqui, na verdade, é um incentivador ao diálogo. O que seria ser um incentivador ao diálogo? Então, no livro, ele fala um pouquinho da história desse espremedor. Ele fala aqui, ó, na página 137. O espremedor, cujo nome completo é Juice Salif, foi desenhado no guardanapo de uma pizzaria de Capraia, na Itália, na Toscana. Alberto Alessi, que é o fabricante da empresa, descreve como que foi feito esse design. Em um guardanapo na pizzaria, junto com algumas manchas incompreensíveis de molhos de tomate, havia um esboço.
o esboço de lulas. Eles começaram de um lado esquerdo e, à medida que iam avançando para o direito, assumiam formas inconfundíveis de que se tornaria algo celebrado pelo espremedor de frutas cítricos do século que acabou por vir. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Enquanto comiam um prato de lula e espremiam limão em cima dele, nosso homem recebeu uma inspiração. O Dilce Salif nasceu, e com ele algumas dores de cabeça para os defensores da "a forma segue a função". Daí ele continua, né, o Donald Norman. O espremedor era realmente sedutor. Eu o vi e imediatamente passei pela sequência de respostas tão adoradas pelos comerciantes. "Uau, eu quero", disse um para mim. Só então perguntei, o que é, para que serve, quanto que custa, concluindo com, "vou comprar", e foi o que eu fiz. Essa foi uma pura reação visceral. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse visceral. O espremedor é de fato bizarro, mas é adorável. Por quê? Daí ele explica que 2 autores fizeram uma análise sobre esse produto e os atributos que fazem ele ser um produto atraente. Ele atrai atenção por ser divertido, ele proporciona novidade surpreendente, ele vai além das necessidades e expectativas óbvias, ele cria uma reação instintiva, ele combina valores ou vínculos, ele promete cumprir essas metas, ele leva o observador casual a descobrir algo mais profundo do que a experiência de fazer um suco e ele cumpre todas as suas promessas. Daí o Donald Norman continua. Por mais convincente que seja essa análise do espremedor como objeto de sedução, ela deixa de incluir um potencial componente, a alegria reflexiva da explicação. O espremedor torna-se uma história. Qualquer pessoa que possui ele e mostrá-lo, ele explicá-lo e demonstrá-lo, vai ter uma reação daquelas pessoas que foram visitar a casa, né? Meu espremedor de suco não foi feito para espremer limões, ele é feito para iniciar conversas, disse o Philip Stark. E nessas páginas, então, o Donald Norman explica o porquê que esse produto seria um incentivador ao diálogo e não só um espremedor de frutas. Então, eu fiz um desenho aqui explicando o que seria isso, né? Então, eu fiz um desenho aqui do que seria esse incentivador ao diálogo. Mas seria, sei lá, um casal cozinhando juntos, ou o que ele fala no livro, uma sogra e uma nora se conhecendo e num clima meio chato na cozinha, e daí para incentivar a troca de comunicação teria esse produto. Ela, o que é isso? Daí, esse é um espremedor de fruta. Um espremedor de fruta? Mas como é que funciona? E daí traria todas essas questões. Então esse seria um motivo. Então essa é a principal informação que a gente tem sobre a primeira parte do livro, mas a parte mais importante do livro, eu acredito que seja a parte 2, que fala o seguinte. Então na parte 2 ele fala dos 3 níveis de design. Então, o mais legal dessa parte aqui é que ele fala dos 3 níveis, sendo um conjunto, né, uma relação desses níveis. Sendo o primeiro nível um nível visceral, o segundo nível um nível comportamental e o terceiro nível um nível reflexivo. Daí eu vou trazer aqui então exemplos para cada um desses níveis. O nível visceral estaria relacionado ao sistema reptiliano, ao sistema mais primitivo do nosso cérebro. Ele está relacionado com a natureza, ele está relacionado com os sentidos, ele está mais relacionado com os nossos impulsos. Aí no livro ele traz, por exemplo, uma questão da natureza, né? A gente tem uma flor e essa flor ela precisa atrair determinados insetos e animais. Então essa flor ela vai ter a forma, ela vai ter textura, ela vai ter cor, justamente para atrair esses insetos da forma mais visceral. Para trazer para o nosso contexto, né, de produto, a gente pode pensar em produtos para criança. Então, nos produtos para criança, por exemplo, a gente vai ter muito uso de cor primária, né, amarelo, vermelho, azul. Então, para a gente poder vender esses produtos e chamar atenção, geralmente a gente utiliza cores bem vivas, né, com bastante contraste para as pessoas, para as crianças poderem se conectar, se relacionar ali com os produtos. Então não é à toa que produtos para criança que ainda não tem tão formado o aspecto comportamental e reflexivo tendem a gostar mais de produtos com cores vibrantes, com cores primárias, né? Então aqui um exemplo, aqueles produtos, caixas de encaixe, onde tem as formas e as crianças precisam montar essas formas. E por último, um outro exemplo, eu vou fazer um exemplo de cadeira, né? Então aqui seria uma cadeira no nível mais visceral. Seria uma cadeira de madeira que tem a sua única função, né? Não tem outra função a não ser a pessoa poder sentar e utilizar ela. Não tem um designer específico, não tem uma área que ela deva ser colocada, não é? Mas tem
essa questão do nível visceral. Depois, a gente teria o nível comportamental. E aqui no comportamental está mais relacionado se o produto é fácil de usar, a experiência de uso, se ele tem uma função clara, se ele é compreensível e se ele possui uma sensação física prazerosa. Ou seja, se ele tem conforto, né? Então aqui no comportamento ele é um pouquinho mais complexo. Para relacionar com a cadeira que eu desenhei antes, imaginem aqui uma cadeira gamer. Vou fazer aqui não sei se uma cadeira gamer é exatamente assim, né? Mas tem umas luzinhas em volta. Assim como o nome já diz, né? Uma cadeira gamer, ela já vai ser mais específica do que aquela cadeira que eu desenhei aqui anteriormente, que é só uma cadeira, não tem uma função, não tem um segmento, não tem uma área específica. Então essa cadeira gamer, ela tem que ter uma estética já apropriada para esse segmento. Então ela já é mais complexa. Então aqui no design comportamental, o foco principal é o usuário no controle. Quanto mais o usuário se sente bem utilizando e o produto dando um feedback adequado para o usuário, melhor vai ser o seu nível comportamental. Isso se aplica muito, por exemplo, quando a gente pensa em aplicativos, né? Então, aquele botão no local correto, aquela informação no aplicativo com as cores corretas para que eu possa pegar os dados, né, e me sentir no controle do processo de uso daquele aplicativo. Isso seria o design comportamental. E por último, a gente tem o mais complexo de todos, que é o nível reflexivo. Lembrei também, né, como aqui está relacionado ao sistema reptiliano, aqui está relacionado com o sistema límbico, que está relacionado com as emoções, né? E por último, a gente tem o nível reflexivo, que daí está relacionado com o sistema do neocórtex, que é o mais externo, né, do nosso cérebro. Como cadeira, eu vou colocar aquela cadeira famosa do casal Imes. Para quem faz design, essa cadeira é bem famosa, né? A gente reconhece ela fácil. Mas as pessoas que compram essa cadeira, elas não compram só no sentido dela ser prazerosa, né? Ela ser uma cadeira boa de sentar, mas principalmente porque ela é uma cadeira feita por designers famosos, por ter um contexto social relacionado, né, da época, e dela ser vendida nas lojas onde tem produtos de design. Então essa aqui é uma das poltronas do casal Imes, que vocês devem conhecer já. É o melhor desenho da cadeira possível, mas é o que temos. Então essa é uma cadeira famosa. E no design reflexivo, então, nós vamos ter valores como memória afetiva, status social, reconhecimento de grupo e também posicionamento, né, de valores. Então o produto ele pode representar muito mais. Aí, como exemplo aqui, vou trazer, digamos que a gente tem uma camiseta. Essa camiseta, sem marca nenhuma, sem nenhuma identificação, ela vai ter um valor. Mas se a gente colocar um símbolo, por exemplo, um símbolo da Nike aqui, e colocar essa como uma camiseta de algum campeonato específico, que foi, sei lá, da Copa de 50 e etc., ela vai ter daí um valor muito maior. Então ela vai ter um maior valor percebido. Então se fosse uma camisa da Copa de 94, ou se fosse uma camisa de futebol genérica. Daí tem um exemplo no livro, né? Claro que ele é mais antigo, mas ele traz o exemplo do fone de ouvido da Apple na época. E o fone de ouvido da Apple era o único fone branco. Então isso fazia com que quem estivesse utilizando um fonezinho branco, o fiozinho do fone branco, saberia que estaria conectado a um iPod, iPad, iPhone da Apple, né? Então era um reconhecimento de marca e um reconhecimento de indivíduos que utilizam o mesmo produto. Então as pessoas queriam mostrar que tinham o mesmo produto. Aí vou fazer uma brincadeira aqui, né? Por exemplo, a gente tem esse carro ele não tem marca nenhuma, então ele seria mais uma relação de design visceral ou design comportamental. Mas quando a gente coloca aqui uma estética para ele, ó, vou colocar essa frente aqui para ele, vocês conseguiriam reconhecer para qual público, né? Para qual segmento, qual marca é essa. Então só com um elemento aqui a gente consegue entender que esse é um carro da BMW, e daí pessoas que utilizam o carro da BMW vão ter interesses, gostos, objetivos, né? Até de reconhecimento como comunidade. E por isso que é tão importante a gente criar visualmente isso nos produtos que a gente desenvolve, certo? Então esse é o resumo principal aqui do livro do Donald Norman.
Eu acredito que essa questão dos níveis é a parte mais importante. Depois a gente tem outras, né, com relação à diversão, games, pessoas, lugares, objetos, máquinas emocionais e o futuro dos robôs. São outros capítulos legais, mas que eu não vou entrar aqui, senão seria muita coisa, certo? Vou finalizar esse resumo deixando ele mais estético, colocando algumas cores, deixando ele mais visceral, comportamental e reflexivo e botar algumas ilustrações talvez junto. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o resumo do livro. E se vocês quiserem baixar ele, é só entrar aqui na legenda. E espero que vocês tenham gostado, né? É só um gostinho do que é o livro, na verdade. Mas é bem importante que vocês possam sempre lembrar dessas informações, que são bem boas, né? Pra gente sempre relembrar, certo? Se tu gostou desse livro, compartilha com quem é da área, com quem gosta desse conteúdo. Não esquece de salvar para que tu possa usar depois na tua formação, no que tu está estudando, no que tu gosta. E nos vemos então na próxima semana, quando eu vou fazer mais um resumo. Não sei exatamente de qual livro, mas estou aberto a sugestões. Podem comentar aqui embaixo o que vocês gostariam que eu fizesse. Mas esse do Donald Norman, com certeza, é uma leitura obrigatória para todo designer e toda pessoa que gosta de fazer produtos que tenham interações com humanos, né? É bem importante isso. Beleza, turma? Nos vemos. Um abraço. Tchau.